Então, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Gulliver. Eu faço parte da equipe de treinamentos da Medware e semanalmente estamos fazendo a live aqui no YouTube, e toda semana a gente fala um pouquinho de cada módulo do sistema, né? E essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre o pagamento médico. Para quem não sabe, o sistema Medware Clínicas Premium, ele possui a ferramenta na qual ela permite você pagar o médico de três formas. A gente consegue pagar o médico pelo que eu realizei, ou seja, basta o paciente estar liberado lá na recepção e ter uma guia associada, que eu vou conseguir pagar o médico. Pelo que eu faturei, a guia tem que estar dentro de um lote transmitido, para que possa aparecer aqui no nosso pagamento médico. E por último, pelo que eu recebi do convênio, né? O que eu recebi do convênio, ele só vai aparecer aqui para a gente depois que eu dei um recebimento do caixa e finalizei o meu caixa, no que se refere ao recebimento dos particulares. E em relação aos convênios, ele só vai aparecer aqui no nosso pagamento médico aqueles convênios que eu dei baixa de fatura, lá na baixa de fatura, no qual eu já mostrei em videoaulas anteriores ou em lives anteriores, eu já mostrei como dar baixa de fatura. Mas se for o caso, a gente pode estar mostrando aqui hoje sem problema. Eu vou falar um pouquinho aqui do módulo, né? Então, eu estou logado aqui no sistema da Medware, e ao clicar aqui em pagamento médico, ele vai nos retornar essa tela aqui, onde aqui na parte inferior é o nosso grid, onde ele vai retornar todos aqueles atendimentos pertinentes aos meus filtros que eu defini aqui na parte superior. O filtro obrigatório é o médico. É necessário que eu tenha que selecionar um médico para poder aparecer algo aqui, alguma informação para a gente. Nós podemos filtrar por convênio, né? Vai aparecer todos os convênios que estão cadastrados aí na sua clínica, por agenda, por procedimento, por empresa ou unidade, por grupo de participação. Então eu quero pagar, por exemplo, um médico solicitante, quero pagar um auxiliar, quero pagar um anestesista, a gente consegue fazer esse tipo de filtro também. Grupo de convênios, por exemplo, aqui em Brasília nós temos o grupo MHPDF, então a gente pode criar um grupo de convênios associando vários convênios associando a esse grupo e poder filtrar aqui dentro do nosso filtro aqui. O filtro de data, né? No caso, como a gente está pesquisando realizados, então o filtro aqui é por data agendada. Nós temos a opção de definir um percentual em cima daquele procedimento, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode definir o percentual direto, aqui manualmente, ou a gente pode configurar lá no Bibliotecas, que eu estarei mostrando mais à frente. E nós podemos também definir um desconto. Um exemplo, vamos pesquisar aqui. Então, aqui, ó, a consulta é R$100, certo? O valor total da consulta é esse aqui. Então, vamos supor que eu quero dar um desconto aqui de 10%. E aí ele vai deduzir ali aquele desconto ali dos R$10. Se eu quiser definir aqui um grau de participação também, a gente pode ir direto, como eu coloquei aqui, vamos supor 50%. Só que aí ele vai jogar esses 50%, vai jogar para tudo, certo? Vai jogar para todos os procedimentos. E aqui, quando a gente abre o módulo, ele abre em exibir pagamentos não efetuados, certo? Então, uma vez que eu paguei o médico, depois que eu gerei meu filtro aqui, verifiquei que todo o meu pagamento está correto, eu clicar aqui em efetuar pagamento, ele vai retornar essa tela aqui para a gente, na qual a gente pode marcar todos os procedimentos que eu quero pagar para o médico. E quando eu clicar em salvar, eu posso colocar aqui a data que foi pago, e aí quando eu clico em salvar, ele vai gerar como se fosse um lote de pagamentos, e eles vão aqui cair todos aqui em exibir pagamentos efetuados. Então eles saem daqui de pagamentos não efetuados,
quando eu clicar em efetuar o pagamento, e eles vão vir aqui para exibir pagamentos efetuados, né? Ele teoricamente tem as mesmas telas de filtro, porém o que muda é o filtro de data, que aqui ele vai retornar a data que foi paga. Você vai filtrar pela data que foi paga e não mais pela data que foi agendada, ok? Aqui na parte superior nós temos a opção de fixar valores, que ele vai fixar aquele valor que eu defini ali. Nós podemos recalcular valores, que basicamente é o que? Eu tive uma alteração de valor lá na guia, eu fiz a correção daquele valor, e eu venho aqui e faço o recálculo daqueles valores propriamente dito. Imprimir a pesquisa, então se eu clicar aqui e mandar imprimir, ele vai gerar um relatório de impressão. Eu sempre aconselho gerar esse relatório de impressão após clicar em efetuar pagamento. Mas antes de efetuar o pagamento, ele pode sim ser gerado aqui um relatório de pagamento, né? No qual aqui na parte superior vai aparecer os dados da clínica, os filtros que foram selecionados dentro desse pagamento e os valores pertinentes àqueles meus filtros selecionados. Nós temos a opção de adicionar um pagamento existente. Exemplo, eu paguei aqui somente o Gulliver, e aí ele vai gerar aquele meu pagamento, né? E aí amanhã apareceu o pagamento do Iago, apareceu o paciente Iago, e eu quero pagar ele também. Ao invés de eu gerar um novo pagamento, eu posso adicionar um já existente. É semelhante a quem trabalha lá no faturamento, como se eu gerasse um lote e adicionasse todo dia uma guia àquele meu lote já gerado, né? É muito semelhante. Então aqui a gente gera como se fosse um lote de pagamento. E aí no dia subsequente eu posso ir lá e adicionar um paciente àquele lote já pré-existente. Aqui a gente pode configurar a participação, onde eu posso definir o grau de participação de um respectivo médico, por exemplo, solicitante, ou mesmo um anestesista. A gente consegue utilizar essa ferramenta. Nós conseguimos configurar colunas. Exemplo, aqui vocês podem observar que aparecem várias colunas, mas eu não quero que apareça no meu relatório o número de execução, número do agendamento, tipo de item, unidade, grau de participação, data agendada vou deixar, data de atendimento não precisa, data do recebimento, data do pagamento. Eu vou tirar o plano também, código, procedimento, e a gente enxugou aqui as colunas do nosso relatório, né? Fazendo isso, pessoal, é sempre importante depois vir aqui e clicar na opção fixar configurações. Eu fazendo isso, não irei precisar novamente fazer essa redefinição de colunas, uma vez que eu cliquei ali em fixar configurações. Nós temos essa opção também de ocultar itens com valor igual a zero. Caso tenha algum procedimento com valor igual a zero, se eu quiser ocultar ele da minha pesquisa, basta eu marcar essa opção. Nós temos a opção de mudar filtros para guias do período. O que significa isso? Ao selecionar aqui, ele vai filtrar os filtros. Exemplo, dentro do convênio, se eu tiver somente particular, ele vai trazer somente o particular. Da agenda, se eu tiver somente do Marcos, ele vai filtrar somente os que têm alguma informação. Procedimento, vai trazer todos que têm pertinência àquele procedimento e assim sucessivamente, né? Significa o quê? Eu até brinco, eu chamo ele filtro do filtro, né? Vou retornar. Vamos selecionar aqui o médico. E vamos pesquisar. E aí ele trouxe aqui a nossa pesquisa. Aqui é a opção que nós temos de localizar um paciente aleatório, né? Se a gente começar a digitar aqui, ele já vai aparecer. A gente pode pesquisar pelo número do paciente, número do agendamento, número da guia. E ao pesquisar, ele vai aparecer todas as informações pertinentes àquele paciente. Ele informa para a gente data agendada, o número da guia, o status de agendamento, qual procedimento foi realizado, operadora, informa qual lote que ele está selecionado e se tem valor recebido ou não. Ok? Então, pessoal, vocês podem observar que aqui a gente está buscando por procedimentos realizados. Ele trouxe aqui, 9 pacientes. Se eu vier aqui, pagamento e tipo de pagamento, eu vou filtrar agora por procedimentos recebidos dos convênios. Quando eu filtrar aqui, pessoal, ele trouxe apenas 3. O que significa isso? Que eu só tenho apenas 3
pacientes que foram recebidos, né? No caso, são pacientes particulares que eu tive recebimento lá no meu caixa, né? Então, se eu tivesse recebido também de um convênio no qual eu dei a baixa de fatura, ele também iria aparecer aqui para a gente, né? Então, pessoal, é muito importante vocês definirem em relação ao tipo de pagamento, porque é nesse momento que você como se diz, você vai verificar a questão se você vai ter prejuízo ou lucro na relação do pagamento do médico, né? Porque se eu pago o médico pelo que eu realizei e o convênio não me pagou, então a clínica tem prejuízo, porque eu acabo pagando o médico aquilo que ele atendeu, só que eu não recebi do convênio. Fazendo isso, eu vou ter prejuízo. Então, eu sempre aconselho vocês, quando forem negociar com os médicos, sempre negociar em relação ao que foi recebido do convênio, né? Então, o convênio, às vezes, ele paga de 30, 60, 90 dias. Só que aí você negocia da seguinte forma: eu vou te dar o repasse quando eu receber do convênio. Porque aí, se você pagar e o convênio você pagar o médico, o convênio não te pagar, você vai ter prejuízo na sua clínica e não vai durar muito tempo. Ok? Então, pessoal, vou mostrar como eu configuro agora o meu honorário médico. Lá no meu Bibliotecas. Vamos abrir aqui o nosso Bibliotecas. Nós vamos aqui, manutenção de médicos. Vamos selecionar o nosso médico. Nós vamos aqui em procedimento e configurar ponto honorários. Ao clicar aqui, pessoal, nós podemos fazer as definições da configuração do nosso honorário médico. Na parte inferior vai aparecer todos os honorários configurados, ok? Então vamos supor que na consulta eu pago 70%. Então aqui eu mantenho 70%, eu posso pagar um valor fixo ou percentual. Posso definir um valor mínimo. Posso também definir uma data início, né? E o tipo o modo da minha configuração, se é recebido, faturado ou realizado. Vamos colocar aqui recebido. Definimos aqui o grau de participação. Normalmente é clínico, diferente de clínico só se for um auxiliar, anestesista, mas o que foi o executante para a gente é clínico, ok? E eu mando adicionar. Aqui ele está falando que tem um existente, está perguntando. Existem configurações iguais que não possuem data fim. Finalize o honorário que estão sendo sem a data fim. Então, beleza, ele está pedindo para eu excluir um que já tem. Então, vou excluir a consulta aqui. Ok? E vou adicionar novamente. Percentual, eu tinha colocado 70%, né? Vamos colocar somente a consulta. Vamos colocar aqui a partir do dia 20. Recebido e vou adicionar. Aqui ele questionou sobre o grau de participação. Vamos adicionar. Ele adicionou aqui na parte inferior. Vou salvar. Vamos lá no nosso pagamento médico agora. Então, nós temos a consulta aqui. Estamos por procedimento recebido. E aqui ele tem o valor total do nosso procedimento, R$100. Valor líquido recebido, 100. E o valor do meu honorário, R$70. Ok? Lá na configuração, pessoal, nós temos o modo avançado. Que o modo avançado a gente pode separar pelo CH, UC e filme. Porque aí, vamos supor que você fez uma configuração dentro do seu procedimento, onde o CH é 100, o UCO é 50 e o filme é R$30. Só que você vai pagar para o médico só em cima do CH. Então, você configura somente aqui em cima do CH. E aí você coloca aqui 50, valor mínimo, tipo de premiação. Caso tenha despesa e eu queira pagar, da mesma forma. Se eu não quiser pagar a despesa, eu simplesmente ignoro essas caixinhas aqui. Coloco a data início. Ele não disponibiliza a opção para pagar por operadora. Vamos supor que eu quero configurar somente por particular, somente na agenda do Marcos e somente pelo que foi recebido. E aqui a gente coloca aqui o grau de participação. Ok? Vou adicionar. E ele adicionou aqui novamente. Vamos salvar aqui. Eu vou excluir aquela anterior aqui. E vou salvar. Vamos lá no pagamento médico agora. Agora ele pegou 50% em cima somente do particular. Se eu tivesse uma consulta a 1.000 aqui,
ele ia pegar aquela geral, digamos assim, que era de 70. Né? Então eu posso, além de eu configurar, eu posso configurar por procedimento, por operadora e por grau de participação. Né? Então posso dizer que aquele médico recebe como solicitante. Eu também posso vir aqui. Vamos lá na configuração do honorário. Pode ser até nessa tela mais simples aqui. Ó. Vamos supor que eu pago 5% para o médico solicitante, depois que eu recebi. Então, vou lá. Vamos colocar aqui o ECG como exemplo. Então, grau de participação. Vamos pegar aqui solicitante e vou mandar adicionar. E vou salvar. Vamos verificar lá na agenda se algum desses ECG aqui, deixa eu ver aqui, vamos pegar o paciente Gulliver mesmo. Então aqui o paciente Gulliver, aqui tem que estar definido o médico solicitante. Se não tiver definido aqui no agendamento, ele não busca. Vamos adicionar aqui um médico solicitante. Perfeito. Vamos lá agora no pagamento médico. Então, vocês podem observar que o Gulliver apareceu mais uma vez aqui. Se a gente mostrar a coluna aqui de grau de participação, vamos mostrar aqui grau de participação. Vamos fixar. Então, o médico Marcos, ele vai receber do atendimento do Gulliver 50% aqui da consulta, né? Em relação ao ECG, ele vai receber duas vezes. Por quê? Ele vai receber do ECG como clínico, que foi ele que realizou, e vai receber como solicitante, como ele que solicitou, ele vai receber ali R$15 do ECG, que é como executante, né? E R$1,50 como solicitante. E aí a gente pode agregar isso para outros procedimentos da nossa clínica, né? Então, tem muita gente que faz isso para motivar ou pagar médicos solicitantes de outras clínicas para gerar mais receita para a sua clínica propriamente dita. Ok, pessoal? Deixa eu ver aqui. Então vamos supor, eu quero pagar, eu não tinha mostrado essa tela aqui para vocês em relação a depois que eu pago, né? É muito simples, clica aqui em efetuar pagamento, clica aqui em mostrar todos, marcar todos, né? Clico em salvar e pronto. Esses pacientes eles vão sumir aqui da nossa tela e eles vão vir aqui para exibir pagamentos efetuados. Eles vão aparecer aqui agora. Então já fica até vermelhinho aqui, ó, que aí é o valor que já foi pago, né? Lá embaixo vai aparecer o valor do honorário que eu tenho que pagar para o médico, o valor que foi recebido e a quantidade de registros. E aqui eu posso vir aqui e emitir o meu relatório de pagamento. E quando eu emito o relatório de pagamento, eu posso gerar um Excel, posso gerar um PDF e enviar para o médico para ele ter acesso ali àquele relatório. O pagamento médico, pessoal, ele é muito simples, mas eu acho ele muito eficaz. Ele é um dos módulos mais importantes do sistema, né? Para você que queira ter o controle dos pagamentos dos seus médicos, né? A vantagem de você pagar um médico pelo programa, que aí a gente gerou o lote, ficou salvo aqui. Daqui 2, 3 meses, caso tenha algum questionamento, você vem aqui no sistema e você pode fazer aquela verificação. Fora que, quando eu pago um médico aqui, se eu tentar fazer uma exclusão lá na agenda, mesmo a pessoa tendo permissão para excluir, ele não vai deixar. Mesmo se eu tentar excluir uma guia daquele atendimento, ele não vai deixar. Ele não deixa eu excluir a guia. Ele nem deixa eu editar ela, fazer mais nada. Por quê? Porque ele está bloqueado para mim lá no pagamento médico. Então eu tenho um recebimento, eu tenho um pagamento médico, então o sistema ele fica fechado. Uma vez que o sistema está fechado, e aí não ocorre não vai ocorrer a eventualidade de alguém vir aqui ou sem querer ou por má fé de excluir aquele paciente aqui da agenda para não aparecer nos relatórios de produtividade da clínica. Bacana, pessoal? Creio que era isso que eu tinha para mostrar para vocês em relação ao pagamento médico do sistema. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem nós estaremos novamente aqui com a nossa live, ok? Aparecendo nos relatórios